Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu peço desculpa, eu tenho que começar pelo fim. Para o passado, nós estamos sempre a olhar para o passado. Sabe quantas intervenções houve desse lado do hemiciclo que não tenham falado no passado várias vezes e é só num passado seletivo, que é o do governo anterior? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Se desconfia, faça o favor de pedir a gravação. A senhora deputada aqui disse que não tinha discutido dados. Em primeiro lugar, quero lhe dizer que se entende que aquilo de que falei ali não é discutir a pobreza, temos conceitos de pobreza muito distintos. E tenho a certeza que todos aqueles que são afetados por cada uma das coisas que ali elenquei, neste momento, têm exatamente o mesmo conceito de pobreza que eu aqui também lhe trouxe. Mas não seja por isso, Sra. Deputada, porque depois vem-me dizer que eu não utilizei dados, mas quando eu utilizo os dados dos Açores, vem muito indignada a dizer-me que há 20 anos era muito pior. Sra. Deputada, o Sr. Deputado Carlos César, que não foi quem me fez a pergunta, mas enfim, assumo que fosse essa a intenção, o Sr. Deputado Carlos César esteve 16 anos a governar os Açores e, tendo em conta a taxa de risco de pobreza, aquilo que eu ali disse foi que não nos diga a nós como é que isso se consegue, porque isso não interessa aos portugueses. Depois disso, desde 2012, também está lá um socialista e continuamos a ter a mesma taxa de pobreza, que, volto a dizer, é quase o dobro da média nacional. Mas está a ver, Sra. Deputada? A Sra. Deputada queria que eu discutisse dados, mas eu também lhe quero dizer o seguinte: nós temos má memória. Sra. Deputada, nós temos má memória. O passado é circunscrito àquilo que foi o governo anterior, o governo que retirou o país da bancarrota. Não sei se a Sra. Deputada tem noção, pode discutir se foi mais assim ou mais assado, mas é um facto. Não é uma questão de discussão política. Houve uma incompetência ou má-fé, pode escolher, que levou o país à bancarrota. É o que é. Foram os senhores que entregaram o país à Troika. E o que aconteceu antes disso, e terá sido a razão pela qual foi à bancarrota, falando em números, falando em cortes de prestações sociais, falando em cortes nos abonos de família, falando em cortes nas pensões. Sra. Deputada, se nos derem mais tempo, eu chego-lhe o memorando, chego-lhe o PEC e até que chego as promessas eleitorais. Porque antes de 2009 o que fizeram foi aumento da função pública como não havia desde 2001. O que é que aconteceu quando ganharam as eleições em 2009? Cortes na função pública como não havia desde 2001. É isso que é a marca de um Partido Socialista. Portanto, Sra. Deputada, pode discutir comigo se fez mais assim por estar mal intencionado ou se o Partido Socialista fez mais assado por incompetência. Mas que aconteceu, aconteceu. E, portanto, não nos diga a nós que temos aqui um passado de má memória, porque nós não temos vergonha, temos orgulho de ter retirado o país da bancarrota. E não é por nós, é porque os portugueses precisavam de alguém que o fizesse. E para terminar... A Sra. Deputada sabe, é que eu tive o cuidado de todas as coisas que disse ali, de facto, correspondem a factos. Tal qual corresponde a factos o que está escrito no memorando de entendimento e que foram os senhores que escreveram e que vêm aqui dizer que fomos nós que fizemos. Se quiser, o PS agenda um debate só sobre essa temática e nós cá estaremos para relembrar tudo o que ficou para trás. Para terminar, Sra. Deputada, eu quero dizer o seguinte: a Sra. Deputada vem falar de novas gerações, de desigualdade geracional. Sra. Deputada, os senhores chumbaram aqui a nossa proposta para incluir um relatório da equidade intergeracional. Sabe o que é que isso significava, Sra. Deputada? Era a avaliação... Era má. A Sra. Deputada não sabe o que é que dizia a proposta, mas eu vou-te explicar. A proposta dizia exclusivamente isto, que o relatório de sustentabilidade da Segurança Social incluísse um relatório para a equidade intergeracional. Quer isto dizer que todos os portugueses ficavam a saber o impacto de cada medida, não é só desse governo, está a ver? É de cada medida neste país, o impacto geracional. E os senhores fizeram o quê? Chumbaram, porque sempre que há transparência, e bem, Sra. Deputada, pois, sempre que há transparência, os senhores chumbam, como chumbaram a Comissão para discutir a reforma da sustentabilidade da Segurança Social, que insistem em dizer que é um problema às vezes, não é um problema as outras vezes, sabendo que o vosso relatório de sustentabilidade diz que o saldo da almofada financeira se esgota em 2040, mas depois não querem dizer o que é que isso significa para uma pessoa que hoje tem 52 anos. Saldo esse que nem para 2 anos dá. Sra. Deputada, não me venha falar a mim, não nos venha falar a nós daquilo que é a sustentabilidade das novas gerações, porque nisso, Sra. Deputada, a todas as gerações e com toda a transparência não nos dão lições. Obrigada.